Boa noite, graça e paz do Senhor, amém? Que alegria estar com vocês e que alegria também receber esse desafio que é pregar junto. Há algumas pessoas, um público que acha que eu vou falar mais. Eu quero dizer que está repreendido em nome de Jesus, toda falácia do maligno. Há outro público que acredita que o Efraim vai falar mais. Essas pessoas ouviram a voz do Espírito Santo. Eu vou estar aqui, irmão, sabe quando tem alguém que vai falar de outro país, já viram? Quando tem um irmão, um pastor americano que vem pregar na nossa igreja, que tem um irmão que fica traduzindo, interpretando? Pois eu vou estar aqui só intercedendo hoje. Fale que eu vou interceder por ela. Mas amém. Que bom estarmos aqui juntos nessa noite, nesse tempo precioso, e podermos compartilhar um pouco dessa palavra que Deus colocou no nosso coração, nessa noite. E vamos orar, fazer uma oração rapidamente, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui e queremos, Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, venha em conta das nossas vidas. E que ela, Deus, que é pura, Deus, que é verdadeira, possa trazer a clareza e a verdade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Para quem não nos conhece, meu nome é Efraim. Então, acho que todo mundo nos conhece aqui já, né, gente? Mas pastor da Rede Amarela. Tem o pessoal da Rede Amarela aí? Glória a Deus pela vida de vocês. E a minha linda esposa, a pastora Wilze Adorno, que é pastora do nosso rebanho tão precioso, que é o Ministério Atitude Kids. Quem é da Atitude Kids aí? E nessa noite nós estamos aqui para ministrar uma palavra, um desafio, que é juntos ministrarmos essa palavra. Então, antes de mais nada, nós queríamos fazer uma pergunta para você, né, amor? E a pergunta é o seguinte: o que é uma família exemplar para você? O que é uma família padrão? O que é uma família que você olha e fala assim, olha, essa família aqui é diferenciada. Essa família aqui, quando eu olho para ela, eu me inspiro nessa família. Tem alguém assim que você olha, que você se inspira, que você admira, que você olha e fala assim, meu Deus, essa família é diferenciada? Tem alguém assim? Hoje em dia, a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, muitas versões de famílias, né? E às vezes acaba sendo inspiração para muitos de nós as famílias que são instagramáveis, as famílias que estão ali no Instagram. E mesmo que você não perceba, mesmo que não percebamos, muitas vezes nós estamos modelando as famílias que nós acompanhamos. Então talvez você ache assim, a minha inspiração é a família do pastor Josué. Mas por você acompanhar tanto e admirar tanto tal pessoa, às vezes no Instagram, você acaba modelando as atitudes, modelando as ações. Ou às vezes, fora das redes sociais, na sua vida, no cotidiano, a convivência com muitas pessoas, a gente acaba modelando, ou seja, a gente copia aquelas ações, a gente copia as atitudes, as motivações de muitas famílias que nos cercam. Por isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 5. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo 5. Aqui a gente vai encontrar uma família exemplar, uma família a qual nós devemos modelar de fato. Lucas 1, versículo 5. Amém? Podemos ler? Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vai estar projetando aqui também, caso você não conseguiu encontrar. No tempo de Herodes, da Judéia, havia um sacerdote, nós vamos ler até o 13. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos, olha, grava essa palavra, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus.
ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Agora o versículo 24 e versículo 25. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Então, irmãos, aqui está um casal que nós podemos dizer como um casal exemplar. Nós estávamos esses dias, preparando essa palavra, pensando o que nós poderíamos falar. E quando veio essa palavra no nosso coração, sobre falarmos sobre uma família exemplar, uma família que busca o Senhor, um casal que vivia debaixo da graça de Deus, que decidiu experimentar do que Deus tinha para eles. Eles decidiram experimentar os desafios de viver buscando ao Senhor. A Bíblia diz aqui que eles estavam fazendo, que eles faziam o quê? Eles oravam, eles buscavam ao Senhor. Zacarias era sacerdote, e o que ele fazia no templo? Nesse templo aqui em Jerusalém, havia o templo de Salomão, em que Deus falava simplesmente com algumas pessoas. Deus não falava com todo mundo. Ali no templo tinha o santo e tinha o santíssimo, o santo dos santos. E no santo dos santos só entrava o sacerdote. E no caso, esse era quem? Zacarias. E Zacarias, conforme o costume do povo, fez o sorteio e caiu nele. E chegou o dia em que Zacarias deveria ir. E ele foi então fazer o incenso, colocar o incenso, fazer a hora do sacrifício. Qual era o trabalho do sacerdote? Ele pegava o incenso, o sacrifício, e levava até o altar. O sacrifício servia para, quando era aspergido o sangue sobre o altar, e colocava ali que queimava o sacrifício, era em favor e em perdão dos pecados das pessoas. E o incenso que colocava junto ali, que era como se fosse um perfume aromático, era para subir juntamente com as orações do povo. Então esse era o trabalho basicamente do sacerdote. Ele chegava e orava em favor do pecado das pessoas. Esse era o trabalho do sacerdote ali no templo. Então nós podemos ver que aqui Zacarias era sacerdote, e ele servia no templo com as suas ofertas, ele servia diante do templo, consagração, culto divino. Resumindo então, ele tinha como papel interceder a Deus em favor do pecado das pessoas. O homem que intercede pelo povo, agora é recebido por Deus. Nós podemos ver aqui um momento interessante, que Zacarias sempre vai lá interceder e orar pelas pessoas. E nós podemos algo interessante quando estava lendo esse texto aqui, que eu não sei você, mas eu não sei se você teve vontade talvez de ver um anjo, Já teve vontade? Eu já tive vontade de ver um anjo. Eu nunca tive essa oportunidade ainda. E Zacarias naquele momento estava orando. Eu conheci uma vez, nós conhecemos uma pessoa, não sei se a minha esposa até lembra, de uma pessoa que ele não era cristão, e ele falou, tive uma experiência horrível. Ele falou, eu tinha 7 anos de idade, ele falou, não vi um anjo, mas eu vi o demônio. Ele falou, nunca mais eu quis ver na minha vida. Era um bicho horrível. Mas muitas vezes, tem gente que vê, tem gente que tem os olhos que fala toda hora, vê um demônio. Eu nunca quis nem ver o demônio, nunca. Falei, não vou para lá, porque eu quero ver ele? Eu quero ver o anjo, eu quero ver os céus, é para lá que eu vou, eu quero ver o que está acontecendo do outro lado, lá no céu. Mas então, nós podemos observar que não era comum. Por mais que ele era o sacerdote, por mais que ele servia ali no templo, por mais que ele servia ali diante do altar, não era comum alguém ver um ser celestial. Mas nesse dia aqui, o que aconteceu? Algo incomum ocorreu, algo sobrenatural aconteceu, que que esse anjo apareceu perante Zacarias. E quando o anjo apareceu perante ele, ele tomou um susto, ele se apavorou, ele ficou assustado, ele ficou estarrecido, porque isso não tinha acontecido antes com ele. E quando o anjo aparece, fala assim, olha, eu vim trazer um recado de Deus para você. Você que intercede pelo povo,
agora eu vim aqui para trazer um recado de Deus para a sua vida. Eu vim trazer um recado de Deus para você. Você não tem orado? Você não tem pedido? Você não tem clamado ao Senhor? Pois é, eu vim trazer a resposta. Naquele momento, Zacarias ficou meio assim, você está de brincadeira. Eu? Ele falou, você mesmo. Ele falou, por que você duvidou? Eu sou Gabriel. E eu vim trazer uma resposta de Deus. E você não vai falar até esse menino nascer. Foi o que aconteceu também aqui durante o texto. Que nós continuarmos lendo, nós veremos isso aqui. Então, o homem que intercede pelo povo, agora é recebido por um anjo e respondido por Deus, a respeito de seu pedido, que fazia tempo que ele, Isabel, clamava. A Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. Versículo 6. Sabe o que é ser justo? É alguém que servia com alegria, é alguém que era irrepreensível, era alguém que seguia, segundo, nós olharmos aqui o versículo 6, vai dizer o seguinte, que eles seguiam a lei, os preceitos, eles seguiam a lei na linha. Esse era esse casal exemplar de Isabel e Zacarias. Era um casal que servia ao Senhor, era um casal que amava o Senhor, era um casal que se dedicava, que servia a Deus completamente. E talvez a pergunta que fica para nós aqui hoje é o que nós aprendemos então com esse casal? O que nós podemos dizer a respeito desse casal tão precioso, que é um exemplo, um casal que servia ao Senhor? Porque talvez a pergunta para nós aqui hoje você tem servido ao Senhor com alegria? Você tem servido ao Senhor com sua vida? Você tem servido ao Senhor com o seu exemplo? Você tem servido ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem te dado? Deixa eu falar também, porque senão fica só eu, né? Já estou todo mundo olhando para mim e falando assim, que hora que ela vai falar? Eu vou tirar todo estigma de que mulher fala muito. Estou cumprindo. Mulheres, orem, continuem intercedendo. Mas a pergunta que fica então, o que aprendemos com Zacarias e Isabel para termos uma família exemplar? E a pergunta, talvez, que podemos fazer aqui hoje, é o seguinte, né, Wilson? A sua família é uma família exemplar? Irmãos, família exemplar também, que não é uma família que não tem nenhum defeito. A nossa é, né, amor? A nossa A nossa é perfeita. Perfeita, não tem defeito nenhum. Eu acabei de deixar meu filho ali no Kids, que todo dia fica adorando. Nossa, que legal. Aos prantos, aos berros, gritando. Cheio do Espírito Santo. Menino quebrantado, gente, o Tito. Pensa. Jeremias, eu brinco com ele às vezes, falo assim, Jeremias, por que você está chorando? Pensa, pastor Luizinho, um menino quebrantado. E hoje ele ficou lá, me solta! É ele. É a família, toda família tem um problema. Toda família tem uma questão. E a nossa também tem. Mas não é por isso que uma família, às vezes, tem alguma questão que não é a família exemplar. Uma família exemplar é uma família que busca o Senhor. Eu tenho uma palavra que me mexeu muito comigo, eu aprendi, eu era criança ainda, quando eu vi essa frase da Joyce Meyer, que diz assim, eu não estou bem, mas estou no caminho. Então, eu creio que mais importante que nós já termos alcançado o nível máximo, o nível hard de uma família exemplar, é nós estarmos no caminho para isso. Essa semana mesmo eu comentava com a professora do Tito, do meu filho, e ela falava, porque muitas famílias aqui da escola ainda estão em construção. Eu falei, quando está em construção, glória a Deus. O ruim é quando está abandonada, quando é uma obra abandonada. Quando nós somos uma obra abandonada, ou seja, quando nós não estamos dando lugar para a ação do Espírito Santo, aí está o problema. Mas enquanto nós estamos em construção, o Senhor está fazendo. Amém? Então, o que aprendemos com Zacarias e Isabel para sermos e para termos uma família exemplar? Primeiro, numa família exemplar, nunca é tarde para viver o milagre. Amém? Diga comigo assim, numa família exemplar, nunca é tarde para viver o milagre. Versículo 7 vai dizer o seguinte, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. A graça de Deus nos alcança e nos abençoa, apesar de nossas falhas. Como eu disse, todos nós temos falha, todos nós temos defeito. Se eu falasse para o Wilson aqui agora, não precisa, mas se eu perguntasse para ela assim, eu falo os meus defeitos, ela ia começar, porque tem isso, e eu também saberia pelo menos 2 dela, porque homem geralmente não sabe muito, mas a gente sabe, não é verdade, irmãos? Teria pelo menos 2 defeitos que eu saberia, mas entendeu? Mas a questão é que uma família exemplar não é uma família, como já falamos, não é uma família que não tem falhas, tem, mas que nem o Wilson falou, nós aprendemos a buscar a Deus juntos, e aprendemos a buscar o milagre de Deus. Nunca é tarde para Deus fazer um milagre na sua casa e na sua família.
nunca é tarde. Tem pessoas que começam e daqui a pouco param. Tem pessoas que começam bem e daqui a pouco desistem. No primeiro defeito que vê, na primeira dificuldade que vê, não, desiste. No primeiro problema que enfrenta, as pessoas já desistem. Nunca é tarde para você viver um milagre na sua casa, na sua família, para Deus trazer o seu marido, sua esposa de volta. Amém? Nunca é tarde. Nunca é tarde para Deus restaurar o seu casamento. Nunca é tarde para Deus salvar o seu filho. Nunca é tarde para Deus salvar a sua casa. Nunca é tarde para Deus fazer um milagre dentro da sua casa. Irmãos, não é tarde. Às vezes nós ficamos desesperados. Nós somos ansiosos. Nós queremos o que Deus faz, uma mágica. Já viu isso? Lá no Kids se fala sobre isso. Deus não faz mágica. Deus faz milagres. E o milagre às vezes leva tempo. Porque tudo tem o tempo de Deus. E quando nós olhamos para esse casal aqui, a Bíblia diz o seguinte: olha, ambos já eram avançados de idade, eram idosos, já estavam em idade avançada. Não é que Zacarias falou: você está de brincadeira? Agora já era, meu irmão. Falou: não, Zacarias, fica tranquilo, eu vou fortalecer suas forças aí. É hoje que tu vai para casa, tu vai trabalhar e teu filho vai vir, meu irmão. Te prepara, vai voltar a ser jovem. E aí isso aconteceu com ele. Então nunca é tarde. Às vezes as pessoas começam, hoje eu estava pensando em algo. Nós estamos hoje vivendo a teoria do troca fácil. Eu fui comprar hoje a Wilson mandou um negócio para mim, falou: precisamos de comprar isso aqui para uma questão. Eu fui olhar, e aí quando eu estava lendo lá, falei: poxa, entrega, agora tem uma entrega rápida, né, que você compra hoje, entrega amanhã, muito rápido. E eu estava lendo um negócio, eu estava vendo as linhas embaixo, estava escrito: olha, você pode trocar até em 7 dias, devolver e devolvemos o seu dinheiro. Isso às vezes acontece dentro da nossa casa. A pessoa casa, e nos primeiros 7 dias, que às vezes 7 anos, como diz, tem uma maldição que diz que os 7 primeiros anos é difícil, e as pessoas acreditam nisso, e nos primeiros 7 anos as pessoas decidem o quê? Vamos trocar. A minha esposa tem problema, vou trocar por uma outra. Meu marido tem problema, vou trocar por outro, e não estão dispostos a fazer o quê? A resolver o problema que está dentro de casa. Não estão dispostos a sentarem juntos e fazer como esse casal exemplar, a orarem juntos, a buscarem o Senhor juntos, a buscarem a solução juntos, a buscar o Senhor e falar: Senhor, eu estou disposto a esperar o Senhor fazer um milagre. Porque a pergunta que fica é: quanto tempo você está disposto a esperar o seu milagre? Deus tem um tempo certo para o seu casamento, para o seu milagre. Uma família debaixo da graça que experimentou o milagre quando achava que estava tarde, essa família. E quanto tempo você está esperando o seu milagre? Quanto tempo você está esperando que Deus faça algo na sua vida? Quanto tempo está esperando para que Deus venha agir sobre você? Nós vivemos isso, nosso casamento, nós casamos, tudo beleza, 100%, e aí, mas antes da gente casar, nós tínhamos acabado de casar na verdade, casamos virgem, nós dois, e decidimos casar em santidade, nós nos casamos. Um mês depois, Deus nos abençoou e decidimos, nós já trabalhávamos no ministério, fomos ordenados a pastores, um mês depois. E na hora que nós estávamos ali ajoelhados, orando, consagrando a gente ao ministério pastoral, nós recebemos uma palavra, né? E a palavra é: olha, vocês serão pais de filhos naturais e espirituais. Irmão, estávamos com um mês de casado, lua de mel, tudo tranquilo, a gente nem pensava em ter filho. Um ano depois a gente queria ter filho. E aí? Descobrimos que não seria tão fácil como a gente pensava. Um monte de problema e para enfrentamos. 7 anos depois, só 7 anos depois, foi que Deus nos abençoou com o nosso milagre Tito, e agora, 2 anos depois, com a nossa pequena Chloe. 4 anos depois, né? 4 anos depois, graças a Deus que não deixa eu errar aqui não, meu irmão. Dá até assim. Não joga errado não, que dá ruim. Viu, irmão? Fica a dica. Abrindo parênteses aqui, fica a dica. Não esqueça da data do seu casamento, meu irmão. Já que estamos falando sobre família, casado, anote. Às vezes falha. Mas o milagre veio. Nós oramos juntos, muitas vezes nós oramos juntos. Eu lembro uma vez, nós fomos fazer uma consulta, e na verdade fizemos lá o processo todo daquele que acompanha os óvulos, e quando voltamos, deu errado. Eu me lembro até hoje, eu ia dentro do carro, não tinha nem o que falar para ela, e ela chorando dentro do carro, a gente mal ali nós dois, porque o milagre não vinha. Irmãos, eu lembro até hoje, cheguei em casa, eu peguei a Bíblia, anotei todos os versículos da Bíblia, que tinha mulheres que não tinham filhos.
Você lembra disso? Eu orava todos os dias, Deus, a Ana não teve filho, mas ela teve. Deus, a mãe de Sansão não teve filho, mas ela não podia ter filho, mas teve. Eu comecei a declarar, Senhor, Isabel não podia ter filho, teve. Senhor, nós seremos pais de filhos naturais. O milagre aconteceu, tem o seu tempo. Aprenda a esperar no Senhor. Numa família exemplar, há dependência de Deus. Você depende do Senhor? Você aprendeu a depender completamente do Senhor? Numa família exemplar, há dependência completa de Deus. Depender de Deus, dele no seu casamento, com a criação dos nossos filhos. O quanto você depende de Deus no seu casamento? O quanto você depende dele? O quanto você depende de Deus na criação dos seus filhos? Ah, mas é fácil vocês falarem, porque você é pastor. A Wilson é pastora de criança. Aí que você às vezes se engana. Esses dias para trás eu estava lembrando disso, que a escola nos chamou lá, porque o Tito estava fazendo uns desenhos meio diferenciados. Meu filho é um artista, e eles não entendem isso. Ele tem um dom dentro dele. Né? Algumas vezes, né, amor? Algumas vezes fomos chamados na escola para conversar, porque ele é um artista. Para nos elogiar, entendeu? Para nos elogiar, pô, seu filho é diferenciado. A arte dele é bizarra, não sei como é que é o nome daquela arte, né? Assim, explica quem está desenhando aqui. Falou, ele está falando que é um negócio aqui meio estranho, pai. Eu falei, gente, é Davi matando Golias. Né? Porque a gente, é isso aí. E aí chegou lá em casa, eu fiquei mal com aquilo. E eu me lembro que quando eu sentei com ele na cama, porque nós temos um hábito, todos os dias antes do Tito dormir, a gente lê a Bíblia com ele. E ele já está lendo assim, já porque nós começamos em Mateus, Marcos, começamos em Gênesis, Êxodo, aí estava meio confuso para ele não estava entendendo algumas coisas. Falei, vamos para os evangelhos, depois a gente volta para cá. Aí estamos lendo Mateus, Marcos, Lucas, e agora estamos em Lucas. Aí é ótimo, porque tem dia que ele fala, papai, essa história eu já ouvi. Já contei há 2 vezes atrás, né? Mateus e Marcos. Aí ele vira e fala assim, já ouvi essa história. Às vezes o pastor vai pregar, que alguém vai pregar e fala assim, eu já conheço essa história, já leu para mim. Mas nesse dia eu sentei com ele, comecei a ler alguns versículos bíblicos. Falei, filho, você está vendo que Jesus era diferenciado. E eu sentei com ele, abracei com ele e comecei a orar. Falei, Jesus, eu não vou conseguir criar o Tito. Se não for o Senhor que fizer o milagre, Jesus, eu tenho que depender de Ti. Eu preciso depender do Senhor, Jesus, porque se o Senhor não vier sobre o meu filho, sobre a minha filha, Deus, eu estou fazendo um monte de coisa errada, porque eu faço um monte de coisa errada mesmo. E Deus, eu preciso depender do Senhor completamente, porque o Senhor já prometeu que o meu filho vai em lugares distantes. Gente, o Tito tem coisa que eu nunca nem falei para ele, de vez em quando ele chega com onde você vai, filho? Eu vou para tal lugar. Eu falo, gente, quem falou isso para esse menino? Ele tem uma ideia na cabeça que vai para um país, ele tem 4 anos, mas eu creio que é profético, isso aqui. Então eu tenho que orar, falar, Deus, não deixa, Deus, sabe, porque o mundo está investindo em nossos filhos, o tempo todo, é tanta coisa que aparece, de vez em quando, um vacilo que a gente dá, a gente foi no cinema, assistiu um filme inocente, daqui a pouco tem uma troca de roupa lá diferenciada, aí eu digo, opa, está errado isso aqui, está acontecendo o tempo todo. Temos que depender do Senhor. Claro, você tem que cuidar, mas você precisa depender do Senhor na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Cuidado com os seus filhos, dependa de Deus, ore com eles, porque às vezes nós queremos jogar a responsabilidade. Agora eu vou falar aqui por ela, né? Defender você enquanto tem seu tempo, meu tempo está acabando, nosso tempo está acabando, já falei quase tudo. O que acontece? Nós precisamos, às vezes confiamos, Deus é fiel. Nós falamos assim, a igreja é responsável, a pastora Wilson, que tem que criar o meu, não é o pastor, não é a igreja, é você, pai. Amém. Você que é o responsável por ensinar. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, ele crescerá e não se desviará dele. O caminho é longo, meu irmão, o caminho não é curto não é só você falar, não, vai o seguinte, segue reto, vira direita, vira à esquerda, meu filho, pronto, não é assim, o caminho é longo, e precisamos depender completamente de Deus. Um casal, uma família exemplar, depende completamente de Deus. Versículo 25, vai dizer o seguinte, e ela dizia, isto é obra do Senhor. Tem coisa que é obra do Senhor, é dependermos completamente dEle. Quando nós dependemos de Deus, quando colocamos a nossa família na mão do Senhor, algo extraordinário acontece. Você depende do Senhor na sua família? Amém?
Tá bom, agora é sua vez. Eu vejo que muitas vezes o Senhor nos coloca diante de situações onde nós não sabemos mesmo o que fazer. Eu creio que é meio que Deus falando assim pra gente, vai, eu quero ver, agora você vai depender de mim? Agora você vai reconhecer que você não dá conta com as suas próprias forças? Agora você vai reconhecer que só eu posso fazer? Então, muitas vezes nós vivemos situações no nosso casamento, muitas vezes nós vivemos situações na criação dos filhos, onde nós não sabemos o que fazer. Será que é só a gente que já passou por isso? Alguém já passou por isso? Onde você não sabe o que fazer? Pois é, isso é uma oportunidade, é Deus falando para você, dependa de mim, dependa de mim. Em muitas situações eu fui clamar diante do Senhor e eu declarei o que Tiago fala. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. E eu chegava diante do Senhor, ainda chego, né? Senhor, me dá sabedoria, porque nós dependemos do Senhor. Não é porque você foi criado de um jeito que você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, eu já fui criado desse jeito, deu certo, estou vivo. Vou criar meu filho do mesmo jeito. Não, criei um filho desse jeito, vou criar o outro do mesmo jeitinho. Não, porque são diferentes. Nós dependemos do Senhor. E isso é fundamental para que nós alcancemos uma família exemplar. Amém? E existe outro ponto muito importante numa família exemplar. Que numa família exemplar, há concordância. Diga, há concordância. Há concordância. No verso 59... Versículo 59 de Lucas 1, nós vamos ler, diz assim: no 8º dia foram circuncidar o menino. O menino havia nascido já, que era João, né? No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Porque isso era a tradição da época. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. E disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então, fizeram sinais ao pai do menino, que estava mudo. Lembra que o Efraim até falou aqui? Que o pai ficou mudo porque ele duvidou na hora? Pois é, ele estava mudo até nessa hora. E aí fizeram sinais para o pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. E ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, ele escreveu, o nome dele é João. E imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando ao Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? Isabel e Zacarias, eles estavam em comum acordo. Eles estavam em unidade, eles tinham concordância. Talvez, não sei você como é que foi a escolha do nome dos seus filhos, quem aqui teve filhos, mas eu já vi muitas histórias assim, cabulosas, de que não houve concordância nem na hora da escolha do filho, que a mãe ficou com medo na hora do pai ir lá no cartório registrar, e o pai chegou lá e colocou o nome que ele queria, não foi o nome que a mãe queria. Alguém já viu histórias assim? Pois é, muitas vezes não há concordância nem nisso, nem no nome da criança. Eu conheci uma pessoa recentemente que ela está grávida de 9 meses. E aí eu perguntei, e qual vai ser o nome da filha? E ela, não sabemos, porque eu e meu marido ainda não chegamos num acordo. Ele quer um nome, eu quero outro. E eu fiquei pensando, nossa, na hora que a menina nascer, né, como é que vai ser? E muitas vezes nós não temos esse comum acordo. É claro que essa concordância que Zacarias e Isabel tinham, vai muito além de uma concordância apenas a respeito do nome que colocar no filho. Isso nos fala de uma concordância de pensamentos. Eles estavam alinhados. Eles não estavam apenas concordando com uma ideia. Eles não tinham apenas a mesma ideia em comum. Eles estavam em linha com a vontade de Deus. Eles estavam alinhados, eles estavam em concordância com a vontade de Deus. Aquele nome não era uma escolha de uma pessoa, era a escolha de Deus. E isso nos fala muito, porque nós caminhamos em concordância com o nosso cônjuge. Nós andamos em concordância, em unidade, quando nós entendemos juntos a vontade de Deus. Quando nós entendemos juntos qual é a vontade de Deus, nós vamos caminhar em unidade. Nós vamos caminhar em concordância. Talvez, em muitas situações da sua vida, você discorda do seu cônjuge. Ou, às vezes, com seus filhos. Em muitos momentos, nós temos essa discordância. Hoje mesmo, na hora de vir para cá, houve discordância na hora da escolha da roupa. E, às vezes, a gente tem poucas discordâncias. Quando as discordâncias serão deixadas de lado e quando nós estaremos em concordância, quando nós entendermos qual é a vontade de Deus. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, não há por que ser orgulhoso.
Quando nós entendemos qual é a vontade do Senhor, a gente abandona o orgulho, deixa o orgulho de lado. Sabe por quê? Esse é o maior motivo para você ceder. O maior motivo para nós cedermos a nossa vontade é nós entendermos que nós não estamos cedendo para um ser humano falho. Isabel talvez queria colocar o nome dele de Sebastião. Mas por que ela concordou com Zacarias em colocar aquele nome? Porque ela entendia que aquela era a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, fica mais fácil da gente ceder. A gente não está abrindo mão simplesmente para uma outra pessoa, para um outro ser humano. Nós estamos abrindo mão da nossa vontade para entender qual é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, isso é tão precioso que às vezes eu vejo muitas mulheres com medo da submissão. Com medo de ser submissas ao seu marido. Irmãs, não há medo quando nós entendemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Lá em Provérbios diz isso, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Ele que governa, Ele dá o curso como a um rio. Não há o que temer. Então, por diversas vezes eu falei para o meu marido, olha, agora você decide, né? Está contigo. Tá com você. E aí, muitas vezes eu ficava assim, meu Deus, e se ele escolher aquilo que eu não quero? E se ele escolher diferente de mim? Eu ia orar. Senhor, eu confio na tua vontade. Esses dias mesmo a gente estava almoçando com um casal, né, de discípulos, e aí a gente estava brincando lá sobre mudar de casa, onde a gente ia morar, e aí o irmão falou assim, pastor, eu vou orar para Deus mover seu coração para você morar naquele lugar lá. E aí eu virei e falei assim, irmão, você ora para Deus fazer a vontade dele, eu moro onde Deus quiser. E o irmão falou, eita, falei, não, eu não tenho problema, se é a vontade de Deus, eu quero estar onde Deus quer estar. Então, quando nós, como casal, estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, não vai ter discordância, nós andaremos em unidade. Existe uma história de um caminhão que estava andando, estava dirigindo, e aí tinha uma ponte. E esse caminhão não viu que a altura do caminhão era maior do que a ponte. E ele entrou debaixo daquela ponte e ficou preso. Quase igual o navio de Niterói, né? Exatamente. E ele ficou preso ali debaixo daquela ponte. E vieram todo mundo para ver como é que ia tirar aquele caminhão dali. E todo mundo desesperado, como é que vai tirar? E alguns começaram a pensar em cortar a carroceria do caminhão, em tirar a parte de cima. Outros pensaram em derrubar a ponte. E todo mundo pensando, e aí uma criança lá gritando, eu tenho uma ideia, eu tenho ideia. E todo mundo ignorando a criança. E aí, de repente, pararam e ouviram o que a criança estava falando. E a criança falou, tira os pneus. Tira os pneus do caminhão. E o caminhão vai sair. Às vezes nós somos tão orgulhosos e nós não queremos ouvir o outro. E a gente quer permanecer ali na nossa vontade. Mas a gente não está no nosso casamento numa briga de quem vai permanecer na sua vontade. Nós estamos ali para lutarmos juntos para a melhor escolha. Não é uma questão da minha ou da sua escolha, é na melhor escolha. Equipes que trabalham unidas, elas trabalham em prol da melhor ideia. E nós, na nossa família, devemos ser da mesma forma. Trabalhar juntos pela melhor ideia, pela vontade do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. O casamento, ele é como uma corda. Muitas pessoas acham que é uma corda como um cabo de guerra. Eu puxo para cá, você puxa para lá. Não sai do lugar. Outros veem o casamento como uma corda e ele está ali pulando corda. Ou seja, ele que domina o negócio. Só um que manda ali tudo. Mas, na verdade, é como uma alavanca, onde os dois estão juntos puxando num só propósito, num só objetivo. Em Amós 3,3 diz, 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Nós precisamos estar em comum acordo. E eu acho que nesse ponto aqui, até mesmo, principalmente na criação de filhos, né? Também é muito importante nessa família exemplar. Porque, às vezes, um pensa uma coisa e o outro. É claro, sempre deve-se pensar a questão daquele que está buscando o Senhor também. Porque, vamos dar um exemplo de alguém, que um casal, que um é cristão e o outro não. O outro quer levar o filho para algo que não é legal. Aí você deve orar. Mas quando os dois são cristãos, os dois seguem a Jesus, aí os dois têm que sentar, os dois precisam sentar juntos e decidirem juntos. Não é um cabo de guerra. Né? O Wilson falou, é uma alavanca em que um ajuda o outro para ficar bem mais suave, para conseguir levantar e chegarem a uma conclusão final juntos. E na dúvida, o que a palavra diz sobre isso?
Sempre que houver dúvidas, nós devemos parar e olhar a palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus orienta sobre isso? Nós ficamos com a palavra que é imutável. Amém? E quando nós... Amém. Vamos aplaudir para não deixar ele sozinho, sem graça. Amém. Que fica sem graça, né, gente? Quando a gente bate sozinho assim. Irmãos, e quando há alguns anos atrás, agora dia 21, nós vamos fazer 13 anos de casados. Glória a Deus. E... Amém. E nós, há alguns anos atrás, cerca de um pouco mais de 8 anos atrás, nós pastoreávamos uma igreja no Rio Grande do Sul. E ali no Rio Grande do Sul nós tivemos a oportunidade de fazer uma plantação da igreja, e foi uma bênção. E nós estávamos muito bem. A gente já tinha passado por muitos perrengues, né, amor? A gente já tinha passado por muitas dificuldades financeiras. O furacão veio, derrubou tudo, a gente conseguiu levantar a casa de novo. Exemplo, né? Estava bem, no momento bom agora. Estava tudo ótimo lá. Quando o negócio ficou bom, e aí o meu marido falou, eu sinto de Deus que é pra gente ir embora, não é pra gente ficar aqui. Irmãos, e eu não concordava com ele. E eu falava, como assim? É o inimigo, isso é o diabo. Só pode porque tá tudo bem, tá uma benção agora que a gente tá ótimo e tal. Só que não podia ficar daquela forma, né? Em discordância. E eu comecei a orar. E eu tenho certeza que ele estava orando mais do que eu, né? E eu comecei a orar, Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade? E de uma maneira sobrenatural, o Senhor começou a colocar no meu coração a mesma insatisfação, os mesmos sentimentos que havia no coração dele. E nós começamos a estar em unidade. E o Senhor nos trouxe para aqui para o Rio. E eu fico pensando, que já vai fazer 8 anos que estamos aqui agora. E eu fico pensando, se não houvesse concordância em nós, o que poderia ter acontecido, né? Tantas bênçãos que nós não receberíamos. Talvez não estaríamos aqui hoje, se eu tivesse fincado o pé e falado, daqui você não me tira. Ou se ele tivesse falado, você vai na marra. Não, nós decidimos orar e pedir para o Senhor para estarmos em concordância. Há bênção nessa concordância. Zacarias e Isabel, eles estavam ali unidos. Era o mesmo propósito, houve unidade. Naquele momento, todo mundo viu, uau, os dois são um só. Eles falaram a mesma coisa. Os dois estavam unidos num só propósito. E em quarto lugar, numa família exemplar, são liberadas palavras de bênção. Diga assim, são liberadas palavras de bênção. No verso 67, vamos ler o verso 67, que diz assim, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. 76 agora. Ele profetizou o quê? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Olha o que Zacarias profetizou sobre João Batista. Ele profetizou que ele iria adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. E João Batista foi exatamente o que os seus pais profetizaram que ele seria. João Batista foi exatamente aquilo que Zacarias profetizou ali. Se você lê os outros evangelhos, se você lê em João, inclusive, você vai ver que há essa citação ali de Isaías acerca de João Batista, que ele vai à frente para preparar o caminho do Senhor, levando arrependimento aos corações. E João Batista foi exatamente isso. Olha que poder a palavra que poder que a palavra dos pais tem sobre os seus filhos. Olha que poder nós temos. As nossas palavras, irmãos, têm poder. E eu quero te fazer uma pergunta, que palavras você tem liberado sobre os seus filhos? Que palavras você tem liberado sobre o seu cônjuge? Que palavras você tem liberado sobre o seu casamento? Que palavras você tem liberado sobre si mesmo? Eu conheço pessoas que liberam palavras amaldiçoadoras, às vezes acerca de si mesmos. Ah, eu não consigo, eu sou isso mesmo, eu não sirvo para nada. E às vezes começam a liberar palavras negativas, às vezes até acerca de você mesmo. Hoje é dia de nós entendermos que há poder nas nossas palavras e que em uma família exemplar nós liberamos palavras de bênçãos. Não há lugar para maldição, há lugar para palavras de bênção. Amém? Sabe, irmãos, às vezes nós falamos tantas palavras malditas e os nossos filhos começam a acreditar naquelas palavras. Eu me lembro de um dia que eu estava ali no Kids e uma criança... naquele momento ele estava meio agitado e eu chamei ele para perto, falei, vem aqui. E ele virou e falou assim, eu sou bagunceiro mesmo, é porque eu sou bagunceiro.
Naquele momento que eu ouvi a fala dessa criança, eu não tive dúvidas. Ele ouve isso o tempo todo. Alguém fala o tempo todo para ele, você é bagunceiro. E ele se apropriou disso. Que palavras que você libera sobre o seu filho? Você é desobediente. Você é mentiroso. Você é bagunceiro. Que palavras nós estamos liberando sobre eles? Irmãos, ainda que em um momento haja desobediência, nós devemos declarar: você é um menino obediente, não tem lugar para desobediência no seu coração. Isso não combina com você. Esse palavrão, em vez de você virar para o seu filho e falar: ô menino da boca suja. Não, você vai começar a falar: você é um profeta, da sua boca só sai palavras de bênção. Essas palavras não vão sair mais da sua boca, porque você é um menino abençoado, é um profeta de Deus. Irmãos, nós precisamos liberar palavras de bênçãos. Sabe, enquanto você diz às vezes sobre o seu marido, reforçando. Eu já vi tantas mulheres amaldiçoando seus esposos, falando: você é um pamonha. Aqui fala pamonha, assim? Mané. Eu não sei, mané, acho que aqui não fala pamonha. Cara, é o mané. É goiano, né? É goiano que fala. Você é um pamonha. Fala, existe, gente, aqui? Não. Fala também? Então também fala. Obrigada. Achei que era só em goiano. Então, às vezes fala: você é um pamonha, você é um mané, você é um banana. Porque você não faz nada. E às vezes a própria esposa libera palavras de maldição sobre o marido. Ou sobre os filhos, né, Wilson? Às vezes nós encontramos pais lançando palavras sobre os filhos. Já aconteceu às vezes de alguém chegar para nós e falar alguma palavra sobre o Tito. Alguma pessoa chega, né, e fala alguma coisa sobre ele. Nós não aceitamos isso. Nem que alguém chegue, fala, não é assim. Nós cremos que o nosso filho é uma bênção. Por mais que seja brincadeira. Você viu que alguém chega, por exemplo, nosso filho, ele é cheio de energia. Ele é uma pessoa comunicativa, ele gosta de brincar. É porque ele vai ser pastor. E pastor tem que ter energia, gente. Não dá para ser pastor sem energia. Um dia o pastor Josué chegou e falou assim: gente, eu era mais elétrico do que o Tito ainda. Ele falou: você vai ser um grande homem de Deus. Eu falei: amém, pastor. É isso mesmo. E nós cremos nisso. Mas às vezes alguém chega e fala assim: esse menino, nunca falaram isso dele. Porque se falar, aí eu... Não na nossa frente. Na nossa frente. Né? Mas alguém chega e fala assim: esse menino é tentado. As pessoas falam isso. Esse menino é imperativo. Não é, ele é cheio de energia. Vai ser um homem de Deus, vai às nações. E aí o que você diz sobre a sua casa? Sobre a sua esposa? A minha esposa é uma bênção. Eu sempre digo, a minha esposa verdadeiramente é uma bênção, viu, irmão? Ela é muito mais crente do que eu. E é verdade. Entendeu? Isso eu não minto. Mas se você disse sobre a sua esposa, sobre a sua casa: a minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção. Meu casamento é uma bênção. O meu casamento é restaurado. A minha família é restaurada em nome de Jesus. Tudo que foi dito pelo diabo será desfeito em nome de Jesus. Essa é a diferença. Amém. Hoje é dia de nós declararmos aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Não há lugar na nossa fala para falarmos algo contrário ao que o Senhor diz sobre nós. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nossos filhos são o que a Bíblia diz que eles são. Nossos esposos, os nossos cônjuges são aquilo que a palavra diz que eles são. Amém? Que hoje, em nome de Jesus, você comece a profetizar. Onde você está vendo algo contrário. Às vezes você fala: pastor, mas eu vou mentir. Não, você vai declarar com fé o que você quer ver. E você vai começar a falar isso. Mude as suas palavras na sua casa e mude o ambiente do seu lar. Ao você mudar as suas palavras, você vai mudar o ambiente da sua casa. Toda vez que você pensar em amaldiçoar, você vai se lembrar: não, eu declaro bênçãos. Toda vez que você pensar em reclamar, em murmurar, você vai declarar: não, aqui na minha casa não tem espaço para murmuração. Aqui nós temos gratidão, contentamento. Na nossa casa é lugar de alegria. E esse tem que ser o nosso coração todos os dias, de buscar o Senhor, de buscar a vontade do Senhor para a nossa casa e declararmos, assim como os pais de João Batista declararam: ele foi, assim como eles declararam, ele foi. Creia que assim como você declarar para o seu casamento, sobre os seus filhos, assim será, em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que ficasse de pé. E eu gostaria hoje, nós queríamos, sempre no final, nós temos uma oração aqui, não é verdade? Mas hoje, nós conversamos com os nossos pastores, eu queria fazer algo diferente. Eu queria que você agora
com sua família. Talvez você está aqui com seu esposo hoje, ou com a sua esposa, e o seu casamento está uma água de salsicha, né? Está ruim. O seu casamento está horrível, a sua casa está horrível. Os seus filhos, você decretou que eles estão perdidos, porque você está aqui sozinho, e talvez seus filhos não estão aqui hoje. Talvez você está aqui sozinho hoje, seu coração agora está doendo, que você está dizendo: Senhor, a minha família não é uma família exemplar. Deus, a minha família, eu queria que fosse, mas não é, Jesus. E hoje é o dia em que o Senhor quer fazer um milagre na sua casa. Hoje é o dia em que você pode orar ao Senhor e falar: Deus, passou, Deus, quanto tempo você está casado? Está casado igual a gente, né? Há 13 anos, vamos fazer agora. Você está casado há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 50 anos. Pastor Luizinho vai fazer 50, Luizinho? 46 anos, irmãos. Aplaude o Senhor pela vida do pastor Luizinho, da Denise. Pensa um casal que é uma bênção. É um casal extraordinário. Um exemplo, quem é sua família hoje? Talvez você está aqui, não importa quanto tempo tenha. Hoje é o dia que você pode chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu confio em Ti, Jesus. Esse versículo aqui, nós declaramos: eu confio em Ti, Jesus. É do Senhor que eu confio. Eu dependo completamente de Ti. Eu queria que você fizesse algo. Hoje eu queria que você saísse do seu lugar, mas você não vai vir sozinho. Você vai vir com a sua família. Você pega a sua família, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Pastor, mas eu estou sozinho. A minha esposa não está aqui, o meu marido não está aqui. Aí você vai vir sozinho, entendeu? Se você está sozinho e quer decretar hoje um milagre sobre a sua casa, sai do seu lugar também. Se você está com sua família, vem com sua família. Se você está sozinho, vem sozinho. Vem pedindo ao Senhor um milagre hoje. Fala: Deus, eu estou aqui sozinho, vem com seus filhos. Olha que lindo, uma família com os filhos. Mas você está sozinho, vem sozinha hoje, declarando. Você está sozinha, vem sozinha. Talvez você queria que sua família estivesse aqui. Vem hoje e fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu queria ser uma família exemplar, eu queria que minha família fosse exemplar, Jesus, mas ela não está aqui, Jesus. Hoje é o dia do milagre do Senhor. Hoje é o dia, Senhor, que nós veremos os milagres. Eu queria chamar os pastores para vir aqui em cima, aqui, pastores. Sobem aqui, vamos interceder aqui de cima, aqui, os pastores, sobem aqui todos, os pastores estão aqui. Eu queria que nós orássemos hoje. Você vai vir com sua família, comece a declarar sobre a sua casa agora. Comece a declarar sobre a sua vida, sobre a sua família. Talvez seu casamento acabou. Comece a apresentar o nome do seu cônjuge, que agora é o Senhor. Declare sobre a sua esposa. Declare sobre aquele que foi embora. Me faça brilhar seu rosto em Ti, que conceda. Declare sobre a sua casa, sobre a sua família hoje. Declare hoje em nome de Jesus. Declare hoje que o Deus da paz sobre a sua casa. Se seu casamento acabou, Deus quer restaurar ele hoje. Se seu filho está perdido, hoje é o dia que Deus quer fazer um milagre na sua casa. Apresente ele ao Senhor. Talvez seu casamento está sem graça. Apresente ele ao Senhor. Fala: Deus, meu casamento está em suas mãos, Jesus. Declara ao Senhor Jesus hoje. Fala: Senhor, eu estou apresentando a Ti, Jesus, porque eu não consigo mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Declare ao Senhor. Que a bênção se derrame. Que a bênção se derrame. Se através de você hoje comece a ver a sua posteridade. Comece a ver os seus filhos ao pé do Senhor. O seu casamento, a sua família te acompanhe, te acompanhe por diante do teu lado. Sim, Jesus. Em Ti é contigo, é por Ti, e de dia e de noite, tu entrada e saída. Mostre pra ele que você não consegue. Em teu choro é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti.
igreja, Jesus. Deus, já podemos ver casamentos sendo restaurados aqui hoje, Jesus. Ó Deus, tem casal que está saindo daqui hoje, que o seu casamento tinha virado água. Hoje é o dia que o Senhor está passando o seu casamento, e o seu casamento que virou água, hoje é o dia que o Senhor está chegando e vai transformar essa água em vinho. Hoje é o dia que o Senhor vai fazer um milagre na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Casais aqui que os filhos foram embora, eles voltarão para casa hoje, dizendo: eu voltei para casa, Pai, eu andei distante, eu estava perdido, mas hoje é o dia que eu estou voltando para casa. Eu creio, ó Deus, no milagre do Senhor, eu creio, ó Deus, na ação do Senhor. Sim, Espírito Santo. Talvez existam casais aqui hoje que o seu casamento está abalado, porque vocês queriam muito ter um filho. Talvez vocês tenham buscado muito ter um filho e isso tem gerado desgaste no casamento. Talvez tenha abalado o casamento de vocês. Hoje a palavra de Deus para vocês é que o Senhor pode todas as coisas. Amém. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A palavra do Senhor para vocês hoje é: permaneçam até o fim. Permaneçam na fé, permaneçam na esperança. E o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Liberamos em nome de Jesus milagres nessa noite. Senhor, eu quero declarar que o Senhor está abrindo ventres. Abra, Senhor, os ventres nessa noite, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus possam gerar filhos que serão profetas dessa geração. Não filhos apenas para sua satisfação, mas filhos que farão a diferença nessa geração. Nós declaramos em nome de Jesus milagres, esterilidade vai embora em nome de Jesus, e que possa trazer vida em abundância em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Ó Deus, é o milagre do Senhor, é o Senhor agindo, Jesus. É no nome de Jesus declaramos hoje, Senhor. É através do seu nome. Levante suas mãos, ou põe a mão sobre o seu cônjuge, sobre a sua família. Você que está com sua família, se você está sozinho, levante suas mãos como alguém que recebe. Você está com sua família, põe as mãos sobre ele e declara comigo assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: nós teremos uma família exemplar, cheia do Espírito, cheia de Jesus. Declara assim: a minha esposa é uma bênção. O meu esposo é uma bênção. Os meus filhos é uma bênção. A minha família é uma bênção. Diga assim: eu declaro hoje, em nome de Jesus, que a minha família é uma família exemplar, porque Jesus faz parte dela. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Amém, Jesus, amém.